esse é um projeto, uma produtora chamada Segunda-feira Filmes, do Rio de Janeiro, que agora está começando a alçar voos internacionais. Se tudo der certo, esse projeto não será produzido no Brasil e será produzido nos Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, algo parecido com esse universo de contatos virou regra para os principais filmes de Hollywood. Então, filmes que agora têm previsão para serem lançados 2013, 2014, já tem jogos online, já tem HQs, já tem revistas que começam a tentar criar a expectativa para esse público. Sucesso recente que vocês devem ter acompanhado, Os Vingadores, que além de vários filmes antecedentes, teve uma disseminação de informações transmídia gigantesco e que repercutiu com todos os recordes de bilheteria. Essa participação dos espectadores, ela não é mediada, ou ela é pouquíssimo mediada. Se a gente olhar para os exemplos tradicionais de interatividade, os começos que a gente viu lá do portal do SBT, das novelas, do programa de auditório da Record, todo o conteúdo é definido pelo emissor, pela emissora de TV. Não se consegue fazer nada na televisão que não tenha passado por eles. Nesse caso da produção transmídia, um dos principais fatores de sucesso é o engajamento dos espectadores. É o engajamento dos fãs e a produção de conteúdo deles. Lost não teria tido o sucesso que teve se não fosse a produção independente dos fãs, dos espectadores pelo mundo afora. E por aí a gente começa a ver que os principais filmes que mais sucesso têm, os principais programas que mais sucesso têm, também são os programas que têm mais paródias, que têm mais conteúdos alterados pelos usuários, disponíveis no YouTube ou em outros sistemas online. As pessoas participando determina o sucesso dessas séries. Isso significa que conteúdos desse tipo, que buscam interatividade, que privilegiam a participação, são os que acabam atraindo mais o espectador. Ele se sente mais respeitado do que conteúdos totalmente unidirecionais, meio que enfiados goela abaixo, sem que as pessoas sejam ouvidas, sem que a opinião delas seja considerada. Então, esse tipo de conteúdo transmídia gera engajamento, gera comunidades, como a gente viu no caso do Lost. E, principalmente, gera receita, gera muita receita, só que hoje isso ainda não está muito longe das mãos das emissoras de televisão. Vocês já conseguiram perceber que essas novas tendências de comunicação não são geradas pelas emissoras, elas são geradas pelos espectadores. Elas se apropriam dos conteúdos, esse conteúdo passa a ser da audiência e a função do produtor passa a ser gerenciar isso da melhor forma possível. Então a gente volta à discussão tecnológica. Já que a gente começou falando dela, o meio é a mensagem. Vamos parar para perguntar então qual que é a importância da plataforma. Plataforma televisão, plataforma internet, plataforma cinema, plataforma papel. Qual que é a importância da tecnologia dentro dessa confusão toda de conteúdos e de cenários? Lembrando que o espectador o tempo inteiro busca o entretenimento. Ele busca passar o tempo mesmo quando ele estiver interessado em informações, em jornalismo. Um programa jornalístico que não entretém, não tem audiência. São pouquíssimos os jornais duros, quadrados, sem contar boas histórias, que ainda conseguem subsistir. Então, a gente volta aqui a uma discussão, tem algumas palavrinhas vindas da informática e da engenharia. Volta e meia alguém pergunta, tá, então, para onde vai a televisão e por que a internet e todos esses serviços estão de olho na televisão?
Resultado, resumo disso, é a tal da escalabilidade. Internet hoje não tem qualidade. Volta e meia vocês assistem um vídeo no YouTube, no meio, o que acontece? A qualidade do vídeo some. Cai, o vídeo fica ruim, YouTube trava. Tenta fazer isso num sábado à noite com chuva, então. Esquece, o YouTube não funciona. Agora faz isso domingo de manhã, 7 da manhã. YouTube tá uma beleza. Ou seja, quanto mais gente utilizar o YouTube, pior será a qualidade dele. E a televisão? Televisão não faz diferença se tem uma pessoa assistindo ou se tem 10 milhões de pessoas assistindo. Qualidade da televisão é a mesma. É um dos motivos com que faz com que os produtores de conteúdo, mesmo o pessoal da internet, esteja de olho na televisão. Televisão não baixa a qualidade em função dos espectadores, em função da quantidade de espectadores. E isso deu uma origem na tal da Lei de Moore, década de 80, 81, um cara chamado Moore falou que a cada 18 meses a capacidade de processamento dos computadores iria dobrar. E realmente, ela tem dobrado desde então, até agora a cada 18 meses tem computadores com o dobro da capacidade de processamento no mercado. Isso faz alguns anos que já foi para os celulares, ou seja, comprar um celular hoje, daqui a um mês ele já está bastante defasado. E isso chegou na televisão agora. Então, televisão virou um computador, o processamento dela está acompanhando a velocidade dos computadores e dos celulares para atender toda essa demanda de conteúdos que acabou surgindo. Então, televisão virou uma grande tela e, do ponto de vista tecnológico, a melhor tela que a gente tem nas casas. Só que, problema para nós, produtores de conteúdo, nós não temos condições de acompanhar todas essas evoluções, de acompanhar todas essas mudanças. Se a gente parar para pensar o que a tecnologia consegue fazer por nós, a gente passa o tempo inteiro estudando tecnologia e se esquece do principal. A pessoa que está do outro lado e que precisa consumir, precisa assistir esse nosso conteúdo. Precisa assistir ao nosso comercial, precisa gostar dele, que precisa assistir ao nosso jornal, ao nosso documentário, ao nosso programa, que senão não adianta. Lembram da história da audiência. Independente do tipo de medição, se mais baseada em números, estatísticas, ou mais baseada em engajamento, sentimento, a audiência tem que existir. Ela não existindo, esquece. E aí tem um facilmente problema que a gente enfrenta é se focar demais na tecnologia e esquecer do conteúdo. Problema clássico, pesquisas da TV digital no Brasil. 2005, mais de 1.200 pessoas pesquisando o que seria a tecnologia da TV digital brasileira, fizeram uma super tecnologia, a melhor disponível, tanto que ela já foi para quase 20 países. O Brasil está exportando bastante a tecnologia de TV digital, uma tecnologia ótima de transmissão, ótima de alta definição, mas péssima do ponto de vista da recepção dos telespectadores, recepção dos usuários. O que falta definição, bacana. O que for todo o resto, você esqueceu isso. Se desenvolveu um sistema de interatividade muito robusto, muito bom, muito completo, só que ninguém sabe o que fazer com ele. Então hoje os exemplos que eu mostrei da Record, do SBT e da Globo, isso não utiliza nem 20% do que se poderia fazer em matéria de interatividade no Brasil. E não vai passar disso. As emissoras não vão se envolver porque, desculpe a má comparação, se fez uma estrada, autovia para uma Ferrari e agora está passando um Fusquinha. Não se tinha necessidade de desenvolver uma tecnologia desse porte e as emissoras não vão utilizar essa tecnologia. Negócio muito mais simples teria resolvido isso também, porque foco na tecnologia e não
nas pessoas consumindo essa tecnologia. Mas para onde nós, produtores de conteúdo, precisamos olhar? Então, atenção para conteúdo, conteúdo, conteúdo e conteúdo. Poderíamos resumir tudo isso como conteúdo. Geração de valor pelos usuários, pelos espectadores. Os espectadores precisam comprar esse conteúdo, esse programa, repercutir ele, principalmente falar sobre ele. Cada vez mais um programa de televisão que não é comentado, que não é falado, não é assistido. Então, quanto mais os espectadores, os telespectadores comprarem isso, melhor. Por quê? Os espectadores, em última análise, não são mais, mal traduzindo do inglês, batatas jogadas no sofá, que era o nosso amigo Homer Simpson, lá do começo da apresentação. Hoje, eles pensam, agem, discutem, distribuem, produzem, enriquecem o conteúdo, se engajam e, para isso, basta dar a oportunidade para eles fazerem tudo isso. Obrigado. Deixa eu começar aqui a fazer alguns questionamentos ao palestrante. Inicialmente, parabenizar pela sua fala e pelas informações novas que acredito que para muitos aqui tenham sido novas e também interessantes. Mas aí entra a nossa preocupação em relação a essa relação que você fez entre TV digital e ao conteúdo transmídia, quando percebemos, damos uma olhada no material que se fala de transmídia, muita coisa é transmídia, pelo menos se diz transmídia, né? Cinema é transmídia, teatro é transmídia, TV é transmídia, o jornalismo também é transmídia. Então, qual o critério que se tem ao escolher ou ao definir se realmente um produto ou um conteúdo, ele precisa ser transmídia? Bom, se a gente olhar para um livro chamado A Cultura da Convergência, de um norte-americano, professor do MIT, chamado Henry Jenkins, que cunhou esse termo em 2006, analisando Matrix, Lost, American Idol, Survivor, uma série de experiências dos Estados Unidos, em que ele disse, não se faz mais audiovisual como se fazia, e ele definiu, o mercado está se comportando desse jeito, e ele chamou esse novo jeito de transmídia, uma história, que eles falam transmídia, storytelling, o tempo inteiro, ela tem que ser contada em pelo menos 3 plataformas para ser transmídia. 3 plataformas, TV, internet e offline, TV, internet e rádio, alguma coisa assim. 3 formas de comunicação diferentes para ser transmídia. O que acaba acontecendo no Brasil? A gente importa esses conceitos e o primeiro que importa, adapta para a melhor necessidade dele. Isso aconteceu com interatividade uns 10, 15 anos atrás. Então se vendeu lata de refrigerante interativa. Se vendeu banco de cinema interativo. Quando o conceito neologismo interatividade da década de 70 vinha das artes e não tinha nada a ver com isso. O mesmo aconteceu com transmídia e aí principalmente pessoal de publicidade pegou esse termo, eles faziam campanhas 360 e começaram a chamar de transmídia. Quando o pessoal olhou, mas se publicitário pode chamar a campanha 360 de transmídia, eu que faço cross-mídia, que é um termo feio, uma sonoridade estranha, vou chamar de transmídia também. Quando isso aconteceu, cada um passou a chamar o que ele quisesse de transmídia. Então hoje, se pesquisar transmídia no Google, olhando para o Brasil, se bobear tem até sofá transmídia. O termo já deixou de significar muitas coisas. Oi, alguém tem alguma pergunta aqui? A monitora está aqui na frente, só levantar a mão. Professora Thalita Deda. Há ainda essa dúvida em relação ao cross-mídia, multimídia, comunicação integrada e os 360 graus. Em algum momento, eu acho que para muitas pessoas ainda há essa confusão. Se você puder esclarecer em uma das suas falas, acho que seria oportuno. Professora Poliana, essa era a minha pergunta. Mas, professor, parabéns pela fala. Tem um questionamento que talvez entre nessa questão da reportagem 360,
mas também dessa confusão do que vem a ser comunicação interativa, né? Porque, como o senhor acabou de falar, se vendia como reatividade e não como interatividade. E, pelo que eu entendi da palestra, ela necessita de uma modificação de conteúdo. Mas hoje no Brasil a gente já vive, em termos de narrativas digitais e de interatividade, através aí, puxando para o lado do jornalismo, os new games, né? Que talvez transita aí um pouco por essa transmídia. Mas o senhor, na sua palestra, acabou de falar dessa ainda não preparação do público. Então, se nós fôssemos juntar, né, esse contexto de novo jornalismo aí, com essa preparação, por que o senhor acha que ainda não se desenvolveu a questão mercadológica ou porque o público ainda não tem esse conhecimento de interface em relação ao transmídia, né, a essa TV digital aí desenvolvida? Bom, vamos lá. Tudo tem mídia aí no meio. Multimídia, cross-mídia, transmídia e por aí vai. Essa brincadeira começou com o desenvolvimento da informática. Então, daí veio o conceito de monomídia. Para quem lembra, que eu sei que não é o caso de vocês, os computadores começaram sendo só texto. Então, tela preta, fonte verde, só texto, texto, texto. Isso não era considerado como mídia até então. Com o passar do tempo, o pessoal começou a colocar fotos lá dentro, imagens. Aí veio a primeira mídia, monomídia. Depois disso, o pessoal começou a incluir vídeos e áudios. Então, tinha uma mídia estática, foto, e uma mídia, que eles chamavam da chamada na informática de mídia dinâmica, que muda ao longo do texto, do tempo. Aí surgiu a multimídia. Depois disso, o pessoal começou a colocar esses mesmos conteúdos no computador, na internet e na televisão e no celular. Aí veio o conceito de cross-mídia. Mídias cruzadas é o mesmo conteúdo, só que em diferentes mídias. Então, o conteúdo que está na televisão, por exemplo, a Globo com o G1 faz muito isso. O mesmo conteúdo que vai para o ar no jornal hoje, vai para o portal da internet. O mesmo conteúdo que está no vídeo, está no texto do lado. Então, se eu quiser ver o vídeo, eu vejo o vídeo. Se eu quiser ler o texto, eu vejo o texto. São as mesmas informações. Cross-mídia. Depois, vieram as informações complementares, que é o caso do transmídia, que eu já expliquei. No caso da interatividade, o problema é um pouco mais complicado ainda. Porque interatividade, a gente da comunicação fala em interatividade, a gente tem uma ideia. O pessoal de informática fala em interatividade, eles têm uma ideia totalmente diferente. E, para complicar tudo, o pessoal de psicologia fala em interatividade e tem uma terceira ideia diferente de novo. Para nós, comunicação, a gente usa alguns autores principais em relação a isso, que eles derivaram a parte do neologismo das artes, década de 70, que a interatividade é você participar da obra de arte. Você poder mexer nela. Isso era interatividade. A gente adaptou isso para a interatividade, a gente poder mexer no conteúdo. Alterar o conteúdo, produzir conteúdo, copiar o conteúdo. Então, o nosso exemplo de interatividade, por exemplo, é a Wikipedia. A gente altera, copia, navega, está lá dentro mais ou menos próximo do que era nas artes. Já para o pessoal de informática, interatividade é você fazer o conteúdo para você. Então, o exemplo principal de interatividade para a informática é um game. Ele está lá, o conteúdo do game não existe. Você tem algumas possibilidades de jogar, de poder navegar dentro dele, e o conteúdo vai ser produzido ao longo que você vai navegando dentro. Esse é o conceito de interatividade para informática. Já para psicologia, interatividade é eu aqui, um sistema de comunicação aqui no meio e uma outra pessoa do outro lado. Então, para psicologia, nem o game, nem o Wikipedia é interativo. Ponto de interatividade é MSN, Skype. É o exemplo melhor. Só que a gente, às vezes, desavisado, pega um texto que acontece muito da informática, vê o pessoal falando alguma coisa dentro daquele contexto e não consegue puxar isso para a nossa área de comunicação. E o contrário também acontece.
pessoal de informática, o pessoal de comunicação que pensa o conteúdo, vão ver o que eles estão dizendo, puxa para a área deles, também gera uma confusão em torno disso. Então eu brinco que hoje nem transmídia, nem interatividade dizem qualquer coisa. A gente tem que se ater a o que é o conteúdo, qual a importância dele, como as pessoas reagem a ele, independente do rótulo. Justamente por causa disso. Se eu falar em transmídia para um publicitário, ele vai ter uma visão totalmente diferente do que aqui, narrativa transmídia. O pessoal faz produtos transmídia. Faz campanhas de produto transmídia. Bacana, legal, uma área diferente. Não vou dizer que não é. Agora, não é uma narrativa transmídia, não é transmídia storytelling. Então, são duas coisas à parte. Sobre a preparação disso, uma parte vem de nós, a gente saber exatamente o que é. Se a gente não sabe da onde veio, o que é, a gente tem uma grande dificuldade de passar isso adiante. E uma dificuldade maior ainda de testar formatos. Então a gente não tem uma grande experiência de transmídia no Brasil para a gente poder avaliar que no Brasil dá para fazer isso. A gente não tem. Se a gente pensar Lost durou 6 temporadas. Planejado para 5, virou no meio do caminho 6. No Brasil a gente não consegue fazer nada pensando em 1 ano. Televisão, Brasil. 2 anos então, muito menos. Imagina algo, eu vou fazer uma série que vai durar 6 anos. Nos Estados Unidos, começou o projeto, série 1 ano, não deu certo, cancela e já coloca outro no lugar. No Brasil a gente não tem essa maturidade de evolução. Aí não é nem tanto do espectador, é da produção e principalmente da gestão administrativa. Então, alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, o personagem principal de uma série, que era um dos atores, o ator mais bem pago da TV americana, do Charlie Sheen, do Two and a Half Men, brigar com o produtor, ser mandado embora da série, eles colocar outro no lugar, a série cair um pouquinho de público, mas continuar de pé e a temporada ser renovada, é algo inimaginável no Brasil. A gente não tem isso no Brasil, a gente não tem essa maturidade mercadológica para ter. Então é nesse sentido que a gente tem muita dificuldade para fazer alguma coisa pensada a médio prazo, longo prazo. Então, se a gente perguntar para qualquer produtora, qualquer emissora, qual o planejamento estratégico para daqui a 10 anos, ninguém vai saber. Boa noite, professor. Meu nome é Wilson. Eu tenho 2 questionamentos. Um é como mediar esse mundo de informação se o telespectador, quem consome o produto, também produz. E a outra é como a televisão digital, né, vai absorver essa possibilidade do transmídia. Como mediar esse mundo de informação, porque você faz um programa, assim, você faz um planejamento, né, para que isso que vá caminho para isso, mas no dia a dia, né, os consumidores, quem está lá participando da história do transmídia, vai criando novos conteúdos, novas possibilidades, né? Como gerenciar isso para que dê certo? Seu principal problema. Nesse mesmo livro, Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, ele conta uma história relativamente complicada de uma série americana chamada Survivor, em que o pessoal recruta várias pessoas, larga no meio do mato, depois de 2 meses tem um vencedor, eles coletam todo aquele material, mandam todas as pessoas que participaram passar férias num país nada a ver, enquanto a série está no ar. A série só vai para o ar quando depois que toda a gravação já acabou, já tem o vencedor. O que os fãs de Survivor fizeram? Eles descobriram onde iam ser as gravações, numa floresta no interior do México. O que eles fizeram? Fotos de satélite, Google, NASA e etc. Identificaram os participantes, invadiram o sistema de fotografia do aeroporto. Quando eles voltaram novamente para os Estados Unidos, eles compararam as fotos dos personagens, dos participantes saindo do avião lá, com fotos que eles tinham achado deles na internet.
identificando quais eram os personagens mais magros, que mais tinham perdido peso ao longo desses 2 meses, eles identificaram 3 possíveis vencedores, os 3 finalistas. Antes da série começar, já circulava na internet, esses 3 são os 3 finalistas. Entre esses 3, vai sair o vencedor, 100% de acerto. O que aconteceu? Na primeira vez, começa a circular esse tipo de informações, o pessoal não acredita muito. Chega no final, putz, não é que aquele site tinha acertado? Na vez seguinte, já sai com mais credibilidade. O que a produção de Survivor teve que fazer? Construir o que eles começaram chamando, você deve ter uns 10 anos, que agora virou moda por aqui, análise de mídias sociais. Eles montaram uma equipe de produção que acompanhou só essas discussões e que ia dando algumas pistas verdadeiras e algumas pistas falsas. Quando os fãs, as comunidades iam por um caminho muito errado, eles davam alguma pista verdadeira que puxava eles de volta. Quando eles estavam começando a acertar o caminho, eles davam alguma pista falsa para desviar. Isso a maioria das séries americanas tem hoje e está começando a ficar importante no Brasil. É um desafio, uma queda de braço constante. E aí entra o conceito de jogabilidade. Se o fã mata logo de cara a história, e o que acontece? Ele perde o interesse. Agora, se ele chegar perto e não conseguir, aumenta o desafio, ele vai se engajando cada vez mais. É a mesma coisa que um videogame. Ele não pode ser fácil, ao ponto de você achar idiota, você vai deixar de jogar, só que ele também não pode ser tão difícil que seja impossível você passar. Ele tem que ter um determinado nível. Quando você chega na exaustão, eu vou fazer só mais uma tentativa, essa uma tentativa você passa de nível. É o ideal. Então, a mediação passa mais ou menos por essa abordagem. Qual que era a segunda pergunta? A TV digital ela acabou sendo mais um meio só. Hoje em dia a gente não discute mais televisão digital como o que já era uns anos atrás. Que se vendeu muito, eu até faço uma meia-culpa em relação a isso, a TV digital como solucionadora de problemas sociais brasileiros. Não, televisão aí eu repito que o nosso amigo chocolateiro Billy Wonka falava. Televisão não tem volta, isso não é telefone. Então, ela é unidirecional. E realmente está se mostrando isso. Só que a gente viu que, apesar de não ter esse retorno, há uma relação diferente do conteúdo. Tecnologia é uma coisa, a relação das pessoas com o conteúdo é outra, totalmente diferente. E hoje, se você for pensar, aí principalmente o pessoal de publicidade, vamos pensar numa campanha, televisão é mais uma plataforma, que pode nem ser a principal, pode nem ser a de melhor alcance ou de maior efetividade. Então ela entra hoje como conteúdo de melhor qualidade, tanto que o cinema está se quebrando aí para conseguir dar um salto, implantar o 3D, porque o cinema digital das salas, a maioria delas tem uma qualidade inferior do que tem a TV digital na casa das pessoas hoje. Então assistir um filme na tela quente da Globo, em alta definição, isso tem uma qualidade superior a muita sala de cinema. Tem muita sala de cinema digital que é 768 linhas, chamada Half HD. E a TV digital tem 1080. Então o que o cinema fez? Resolução 2K, 2,5 e principalmente 3D. Então é mais ou menos em relações de qualidade de imagem. Fora isso, internet é uma mídia, mobile é uma mídia, os tablets se tornaram uma mídia à parte e a TV digital passou a ser mais uma. Boa noite, meu nome é Daniel. Eu sou graduando do curso de Letras e sou orientando da professora Andrea Versuti. A gente estuda narrativa transmídia aqui dentro da UNIT. E gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Contatos, porque assim é muito difícil a gente ver uma série que faça uso de todas essas possibilidades. E a Contatos ela faz realmente uso de tudo que é possível dentro da narrativa transmídia. Eu fiquei impressionado, muito bom.
A Contatos é de uma produtora chamada Segunda-feira Filmes. Esse vídeo aqui é o material de divulgação deles, que eles apresentaram no Rio Content Market, que houve lá uma competição de projetos transmídia, que aí produtores do mundo inteiro assistiram e esse foi considerado o melhor projeto. Conversando com o idealizador do projeto, o grande diferencial não são todas essas plataformas. O grande diferencial é a linguagem. A gente tem um problema sério de olhar para a internet com a visão de linguagem de televisão. Ou, que é muito comum, que acontece desde sempre, olhar para a televisão com a ideia de linguagem de cinema. São coisas diferentes. A recepção de uma sala de cinema é uma, de uma televisão é outra, de um computador é outro, de um celular é outro, de um tablet é outro. Então, o que o Contatos conseguiu reunir é linguagens específicas para cada meio. Então, quando é série de televisão, é linguagem de série de TV americana, que a gente até agora não conseguiu copiar no Brasil. Quando ela vai para o Facebook, ela incorpora a linguagem do Facebook. Quando ela vai para o HQ, ela incorpora a linguagem dos HQs. Quando ela vai para os games de realidade aumentada, ela incorpora aquela linguagem. Então, o ponto de partida não é eu tenho uma história e eu vou adaptar ela para as diferentes mídias. Não. Eu tenho diferentes mídias e uma história. Como eu faço isso trabalhar junto? Então, esse foi o grande ponto de partida que deu o maior desafio, porque a produção disso vai ser muito mais problemático do que a própria concepção da ideia. Produzir série de televisão, tranquilo. A gente tem know-how para isso fácil. Agora, essa equipe que produz televisão não vai ser a equipe que produz online. A gente não tem esse know-how no Brasil. A equipe que produz online não é a equipe que vai produzir o HQ. A gente não tem esse know-how aqui. Então, essa integração, e principalmente um problema sério que a gente tem aqui, que é o autor da história, é complicado. Então, nos Estados Unidos, o autor da história, ele é só o autor da história. Não tem mais muita responsabilidade. No Brasil, o autor da história, autor do roteiro, é dono, é diretor, manda, desmanda, contrata, demite, ele faz tudo. Não tem um desapego necessário para isso. Então, por exemplo, o que acontece nos filmes americanos, aí pegar um case recente aí de bastante sucesso de transmídia, que eu já citei dos Vingadores. O projeto começou, eles contrataram uma empresa chamada Starlight Entertainment, um cara chamado Jeff Gomes, um produtor transmídia, fez Avatar, Homem-Aranha, vários outros, e deram a história para ele. Essa é a história dos filmes iniciais, essa vai ser a história do filme final, quando vai juntar todos os heróis, faça o transmídia. Ele teve a liberdade total para criar as coisas, contratou roteiristas para fazer o online, contratou roteiristas para fazer os games, e tudo isso passou pela aprovação do estúdio produtor. O roteirista dos filmes não tinha relação nenhuma com os roteiristas das séries. Isso é algo, pela nossa cultura brasileira, baseada no ego do autor, bastante complicado de fazer. Mais tradicionais, muito mais baratas e muito mais competentes do que a gente para formar. Então, hoje, em matéria de cinema, a gente está atrás do Chile, para ter uma ideia. Então, a gente tem muito que caminhar em relação a isso, e até por isso a gente compra tanta coisa pronta de fora. Então, claro, aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas coisas que estão dando certo no exterior e que algumas empresas aqui estão começando a copiar. A Globo tem um diretor de transmídia, por exemplo. Primeiro escalão, eles criaram esse cargo pensando nesse tipo de produções. Então, inclusive, o diretor, Juliano Chiaradi, ele está em Cannes agora, concorrendo com curta-metragem que a produtora dele, a Set Experimental, fez. Então, tem algumas iniciativas disso. Agora, tudo vai ser transmídia? Claro que não. São alguns produtos que se adaptam
outros produtos que não vão se adaptar. O que eu quis dizer é, a geração mais jovem tem muito mais facilidade de entender esse tipo de mundo do que a geração mais velha. Por falar em Globo, até dezembro do ano passado, a Globo não existia nas redes sociais. A página Organizações Globo no Facebook foi lançada em dezembro do ano passado. Até então existiam programas, existiam artistas e apresentadores. TV Organizações Globo não existia nas redes sociais. E hoje a gente brinca no meio que a Globo olha para o Facebook e trata de senhor. Não tem intimidade nenhuma. Não consegue chegar próximo. Porque há grande dificuldade de entender como que isso funciona. Como que um cara cria um vídeo falando mal da Brastemp, coloca o endereço do YouTube numa faixa na frente de casa e isso vira um hit mundial. Como que explica isso? As teorias de comunicação que a gente tem não explicam isso. Nenhuma chega perto disso. Então, o pessoal que está mais tempo no mercado olha para isso, não tem a mínima ideia do que fazer. Ah, é legal isso, alguém fez, eu vou fazer também. Você faz a mesma coisa, faz igualzinho que o cara fez, repercussão zero. Agora, o que é natural para as novas gerações, por isso que eu brinquei logo no começo, pais, avós, idade de vocês, sobrinho, primo, novinho, 3, 4, 5 anos. Eu vi um caso de um filho de um amigo meu, pegando um livro e apertando assim em cima. E reclamando, o livro não corria as páginas. O moleque tem 2 anos. E o brinquedo dele é um tablet. Então essas gerações têm muito mais facilidade de entender e olha o tempo inteiro para nós, o que esse pessoal está querendo. Então é mais nesse sentido de são as novas gerações que vão ter ideias muito melhores, muito mais criativas do que a gente, principalmente a velha guarda, nesse aspecto de envolvimento, engajamento, parte de produção para as novas tecnologias. É o que tende a acontecer com contatos. E se a gente for olhar para o mercado brasileiro, qualquer um que se destaca aqui vai para os Estados Unidos e não volta. É a grande diferença para o mercado argentino. Por que o mercado argentino, em matéria de cinema, está de 10-0? O pessoal lá sai e volta. A gente teve grandes montadores, saíram, não voltaram. Grandes diretores, saíram, não voltaram. Então, exemplo clássico, Fernando Meirelles. Não dirige mais filme no Brasil. Dirige fora. O José Padilha agora, ele não vai mais voltar. Se ele voltar, vai fazer um ou outro especial. Fez Tropa de Elite 2, vai dirigir Robocop. Não volta. A não ser que tenha problemas lá fora, que não tenha sucesso e que aí tenha que voltar. Mas senão, a gente tem uma tendência disso, de qual que é o sonho de vocês? Vocês sonham em trabalhar na Globo ou se vocês tiverem a opção de ir para Hollywood trabalhar lá? Boa noite, eu sou Felipe, faço jornalismo e eu queria saber como é que vai ficar a TV por assinatura com a TV digital. A TV digital, ela começou no Brasil na TV por assinatura. A Sky é digital desde 2000. Só que ela é digital SD, sem ser alta definição. E a parte da interatividade da Sky começou em 2002. Então é bem mais antigo. Então a questão da digitalização acaba não interferindo. O que está interferindo muito são as novas tecnologias. Então essa semana está acontecendo um evento nos Estados Unidos chamado Cable Show, que é uma espécie de convenção das empresas de TV por assinatura dos Estados Unidos. E o maior problema lá é gente cancelando a assinatura em função dos conteúdos online. Netflix, que tem muito assinante lá, e lá eles têm um negócio chamado TiVo, que é uma caixinha digital que grava a programação dos programas e você assiste podendo pular um intervalo comercial. Na hora em que você quiser, a ordem que você quiser. Esses dois elementos têm feito que muitas pessoas tenham cancelado a TV por assinatura. Eu não sei
se isso aconteceu aqui em Aracaju, mas em São Paulo, a NET, que é uma maior operadora de TV por assinatura, cabo do Brasil, ela tinha 12 canais de pay-per-view. E aí sempre 12 filmes diferentes, bastante interessante. Você pagava um valor, o filme ficava 24 horas aberto para você assistir quantas vezes quisesse. Ano passado entrou o Netflix no Brasil, que é uma locadora virtual, você paga R$15 por mês, tem aí uns 3.500 filmes para você olhar, escolher, acessar e começa a dar play na hora que você quiser. Você assina, acessa isso pelo computador, por console de videogame ou por essas TVs conectadas. Então a Sony vem com um softwarezinho, um aplicativo de Netflix dentro, você escolhe o filme, aperta, você vê ele na TV. Quando o Netflix entrou, no mesmo mês, a NET tirou 6 canais de pay-per-view do ar. Em vez de ter um filme por canal, agora são 3 filmes para os 6 canais. Sempre um filme legendado e um filme dublado. E colocou um negócio chamado Now, que é um sistema de TV por assinatura, só que totalmente sob demanda. Então tem muito conteúdo de graça lá e muito filme pago com o mesmo preço da locadora. Então você escolhe um filme lá em alta definição, que ainda não foi para TV por assinatura, que não está mais na sala, que está nesse meio termo de janelas, e você assiste ele e paga na fatura. Então totalmente sob demanda. A hora que você escolher o filme e der ok no controle remoto, ele começa a tocar. Então esse é um outro modelo de TV por assinatura e o que se viu até agora, a NET não perdeu anunciantes, não perdeu assinantes em função do Netflix. Então isso tem muito menos a ver com a própria tecnologia de ser TV digital, mas tem muito mais a ver com os outros serviços e concorrentes de oferecer conteúdo que acabam aparecendo por causa da facilidade da tecnologia digital. Boa noite. Boa noite, meu nome é Igor. Eu sou estudante de publicidade, segundo período. A minha dúvida é a seguinte, no Brasil a questão da transmídia, a gente pode dizer que ela está um pouco barrada no cinema pelo fato de que a maioria das produções brasileiras são todas por meio de patrocínios governamentais, federais, e o Brasil não investe muito em cultura, isso é fato. O bloqueio pode vir daí. Será que a empresa privada, ela investindo na produção audiovisual brasileira, será que esse universo não pode crescer a níveis cavalares, digamos assim, no Brasil? Espera-se que sim. A gente está começando a ter os primeiros movimentos, principalmente na área do cinema, de fazer filmes que não dependam tanto de dinheiro público. Então a gente está com alguns exemplos, a Globo Filmes fez alguns filmes sem incentivo fiscal, o Daniel Filho fez outros, Zé Padilha está com alguns projetos de você conseguir fazer os filmes sem depender de dinheiro público. O problema disso é que para você conseguir pagar um filme de médio orçamento, que está aí no Brasil, médio orçamento é 5 milhões de reais, você precisa, para conseguir pagar isso com distribuidor, você precisa de 3 milhões de pessoas na sala de cinema. 3 milhões de pessoas no Brasil você não consegue sem a Globo. A gente tem exemplo de um filme nos últimos anos que conseguiu passar de 1 milhão de pessoas na sala de cinema sem a Globo por trás, que foi o Bruna Surfistinha. É o único. Todos os outros têm a Globo Filmes. Então, para vocês terem uma ideia, o Zé Padilha fez o Tropa 2 sozinho, com 6 milhões e pouco de dinheiro investido, e ele tirou mais 5 milhões do bolso, o filme custou 11. Tudo isso, na reta final, ele bateu na Globo. A Globo entrou como coprodutora já na fase de finalização. A Globo não deu R$1. Ela deu todo espaço de divulgação para o Zé Padilha. Então ele fez a Via Sacra, desde Luciano Huck até Jô Soares, Faustão, jornais, toda a mídia, que conseguiu fazer com que ele tivesse 12 milhões de pessoas na sala. Então você não consegue isso sem a estrutura da Globo por trás. Globo Filmes, por consequência, que aí tem as parcerias e as vantagens de ser a mesma empresa. O Daniel Filho, que é o diretor do Se Eu Fosse Você,
2 ótimos sucessos e o 3 deve sair no final de 2013, ele e o Daniel e o Zé Padilha estão montando um fundo de dinheiro privado deles para financiar filmes de produção deles. Mas aí, ponto de partida, no mínimo 5 milhões no Brasil de espectadores e que tenha vida lá fora. Então, é um desafio que está se passando agora. Tem iniciativas nessa linha, mas ainda bastante tênue. De maneira geral, sem leis de incentivo, não se consegue fazer filmes aqui. Claro, tem coproduções. Então, a Conspiração está fazendo um grande projeto agora, chamado Brasil Vermelho, que foi gravado em setembro, outubro do ano passado, na Praia Bela, Ilha Bela, em São Paulo, que é uma coprodução. Aí tem 2 milhões e pouco de dinheiro público brasileiro só para um projeto todo e custa 20 milhões de euros. Que aí tem uma coprodução com Canadá e França. E aí França e Canadá colocaram dinheiro limpo, sem investimento nenhum. Que aí vai render várias obras. São 2 telefilmes de 100 minutos, é um longa-metragem, que ainda não tem definido quantos minutos, é uma microsérie de 5 capítulos, que é da Globo, inclusive, já está fechado, e um documentário. Tudo isso sobre a tentativa frustrada da invasão dos franceses no século XVII no Rio de Janeiro. Então é um filme falado em inglês, alguma coisa em francês, e quando aparece um índio brasileiro lá no meio, falado em português. Mas o idioma principal é inglês. A Conspiração só conseguiu viabilizar isso com coproduções. Porque no Brasil, mesmo com dinheiro público, não tinha recursos suficientes das leis de incentivo para viabilizar uma obra que custa 20 milhões de euros. 20 milhões de euros para o Brasil é um absurdo. Se a gente olhar para a Europa, Canadá, 20 milhões de euros é troco. Estados Unidos, então, a gente está acostumado a 200, 300 milhões, 20 milhões é cafezinho praticamente. Boa noite. Meu nome é Valério, estou no 5º período de publicidade. Você estava falando, a cada dia que passa, aumentam as plataformas que vão fazendo essa grande rede da transmídia. Agora, no Brasil, com esses adventos de Copa do Mundo e também de Olimpíadas, será que não há o perigo de dar uma pane geral, vamos assim dizendo? Porque eu acho que o grande problema da transmídia no Brasil, como qualquer outra tecnologia, é a deficiência. Um exemplo clássico é da internet. Muitas vezes a gente vai a alguns lugares e a internet é super rápida. Tem um lugar aqui em Aracaju que, meu Deus do céu, é 3G. As operadoras, a gente brinca aqui, fala que não é vivo, é morto. Fala que não é oi, é fui. E por aí vai, né? E não é claro, é escuro, e não é tinta, é tantã. O que você acha que poderia melhorar, na sua opinião pessoal, o que poderia melhorar para esses sistemas todos, essas plataformas todas funcionarem com eficiência da Copa do Mundo e os outros adventos que vêm por aí? Tem vários problemas e poucas soluções. Que a base disso para a área de comunicação é formação. A gente ainda não tem, e do jeito que está caminhando agora, não vai ter mão de obra para atender a Copa. A Copa de 2014 é a Copa do 3D. É fato. 2010 foi a Copa do HD, alguns jogos em 3D. 2014 vai ser a Copa do 3D. Quantos cursos no Brasil, qualquer área da comunicação, estão formando mão de obra para 3D? E aí, dando um exemplo, a Band, na Copa da África do Sul, ela mandou 130 profissionais para lá, para fazer a cobertura. Na África, ela, além de alugar equipamentos, ela contratou mais 60. Só a Band. E as emissoras que vão chegar de fora para o Brasil e precisar de mão de obra?
Porque aí o 3D, mas é a FIFA que gera. Legal, é a FIFA que gera. Mas e a passagem no intervalo do jogo, na entrevista com o jogador? Vai cortar para o 2D? Ou fazer as coisas toscas que se faziam uns anos atrás? Quando a câmera era aberta no jogo de futebol, 16:9, legal, alta definição, uma imagem bacana. Quando entrava o repórter no campo, cortava para 4:3 numa imagem péssima em SD. Você até piscava achando que a TV tinha estragado. No 3D não funciona. Você está olhando para o 3D com profundidade, uma imagem bacana, daqui a pouco corta para o 2D. Aí tira o óculos, depois volta, coloca o óculos. Esse tipo de coisa a gente não discutiu em matéria de formação no Brasil ainda. Então, tem alguns projetos do governo para incentivar isso, para investir nisso, mas se a gente viu a notícia de ontem, de que das 101 ou 103 obras para a Copa, 40 ainda não começaram, o que a gente vai... Isso é estrada, é aeroporto, é estádio. O que a gente vai pensar em mão de obra para atender BBC, CNN, RAI, NHK e emissoras produtoras que vêm de fora para cá? Então, é bastante completo e isso passa por formação, não adianta, não sai disso. E, claro, infraestrutura, as cidades sede, as 12 cidades, vão ter 4G funcionando e funcionando bem. Mas são essas 12 sedes. Custando caro e as outras no nosso meio G de sempre. Boa noite. Meu nome é Vitor, 5º período de jornalismo. Em relação à transmídia, uma dúvida que eu tenho é porque há não muito tempo atrás, se pensarmos em questão de anos, o jornalismo precisou ser reformulado e saber se adaptar à questão da internet. E foi algo, e ainda é algo, que custa um pouco para o jornalismo e que está em constante transformação. Então, em relação à transmídia, eu me pergunto, e o senhor próprio acabou de falar, em relação ao despreparo. É uma questão acadêmica, a princípio, ou esse acadêmico precisa correr um pouco por fora e buscar se especializar, buscar um pouco de conhecimento fora da universidade? São as duas coisas juntas. Que aí, claro, eu já fui aluno e bate uma certa preguiça se o professor não mandar a gente fazer, a gente não faz. Meio normal isso, faz parte. Agora, por outro lado, nada impede a gente ter uma certa ousadia e testar coisas. As ferramentas estão aí. Hoje, você fazer um aplicativo para o Facebook, se perguntar para o Google lá, como fazer um aplicativo para o Facebook, ponto de interrogação, a primeira resposta que sai é simples, tranquilo. Você não precisa mais fazer cursos de programação, informática para desenvolver. Então, é ter um pouco de ousadia e começar a testar as coisas e ver o que funciona. Então, os principais hoje atalhos para o mercado, para um bom emprego, passam por aí. Porque um dos problemas que a gente tem, isso é universal na comunicação brasileira, a gente tem uma formação, isso inclui universidades particulares, públicas, na média, a formação universitária não prepara o suficiente para o mercado. Então, todas as emissoras, quando vão contratar alguém, começa como estágio, começa como trainee, e aí vai calcando. Se a gente pegar, por exemplo, cursos de engenharia, o cara já entra, em alguns casos, num nível um pouco acima, sem precisar passar por todo esse processo. Uma das formas de evitar isso, e evitar passar trainee, estágio, longos caminhos, ganhando pouco no começo de carreira, principalmente na parte de produção em emissoras, é fazer esses testes e ter essas ousadias por fora. Então, a gente tem vários exemplos aí de gente que começou brincando na internet e conseguiu programas em emissoras, conseguiu destaque nas grades, até de emissoras abertas e TV por assinatura. Então, tem vários exemplos desses, desde Rafinha Bastos, que começou com a página do Rafinha, até o Sensacionalista, que recentemente entrou na Multishow, Hermes e Renato, na MTV. A gente tem dezenas desses exemplos. O que todos eles têm em comum é
brincar, cara de pau e vamos fazendo. Se der certo, deu certo. Se não der certo, pelo menos resta a experiência de ter tentado. Obrigado. Alguém mais pergunta? Valdeci, a transmídia, querendo ou não, acaba sendo uma grande inovação e, né, a prova disso é que nós ainda precisamos ainda conhecer, né, e até lá avançar. Mas é interessante que conta a história. Tanta inovação e a gente continua ainda com a necessidade de contar, ouvir e assistir histórias. Por que contar a história é tão importante até que a gente vê que vincula esse tipo de produto? Por que contar a história é tão importante e precisa ser tão consumido? Porque, concordando e discordando da abertura do vídeo, que homenageava os cursos de comunicação, sem história não tem comunicação. A comunicação humana começa com histórias ao redor das fogueiras. Sem história não tem jornalismo. Fazer jornalismo é contar uma história. Qualquer plataforma. Sem história não tem publicidade. Você fazer um anúncio, alguma coisa, o top de qualquer propaganda é contar uma boa história. 30 segundos, grande desafio, tudo isso, mas precisa ter uma boa história. Sem história não tem relações públicas. Você vai contar uma história da empresa. Você vai salvar a história da empresa, no caso de ter algum problema. Sem história não tem assessoria de imprensa. Sem história não tem cinema. Então toda a base da comunicação nossa é história. Se a gente tirar a história da nossa fala, da nossa convivência no dia a dia, a gente não tem o que falar numa mesa de bar. Sentem numa mesa de bar, ninguém vai contar uma história, ninguém vai narrar nada. O que sobra? Eu vi na TV, está contando uma história. Meu time vai jogar, está contando uma história. Então faz parte isso. Então é a essência da comunicação, da gente se fazer entender. E todos os livros são baseados em histórias, e a maior história contada, do livro mais vendido, conta a história do universo, que é a Bíblia. E o tempo inteiro contando várias histórias em paralelo para manter uma história principal. Lá atrás, monitor. Lá. Oi, boa noite. Eu sou Jefferson, sou aluno de publicidade do terceiro período. E eu tenho basicamente duas perguntas. A primeira é se a gente percebe que no universo transmídia as pessoas são emergidas dentro de um universo que tem dentro de uma narrativa. O tempo das pessoas tem sido um fator considerado, visto que a gente tem no mundo contemporâneo cada vez menos tempo para consumir entretenimento por conta do trabalho e tal. Esse seria o primeiro questionamento. E se a plataforma, no caso da TV digital, a gente pode levar em consideração que, digamos que em uma casa a gente tenha uma TV com interação. Essa plataforma não seria um fator delimitador para a interação, porque, digamos que, sei lá, eu queira usar um conteúdo, ter acesso a um conteúdo e outra pessoa na minha casa queira também ter o mesmo acesso. E aí isso não barra a interação, tanto quanto o tamanho da tela foi limitador no caso dos computadores? Na relação com o tempo, tem um livro de um analista de TI dos Estados Unidos, vários livros dele muito bons, mas especificamente esse, chamado A Cultura da Participação. É um cara chamado Clay Shirk, um americano que vai estudar exatamente essa questão da participação das pessoas e por que as pessoas fazem algumas coisas. Por que alguém atualiza a Wikipedia de graça? Por que eu pego um conteúdo da TV, gravo ele e coloco no YouTube? Sendo que eu não ganho nada com isso e o meu nome nem aparece no YouTube quando alguém vai assistir. Ele discute isso. E ele criou um termo chamado... Como é que era?
excedente cognitivo. Que aí ele diz o seguinte: as pessoas precisam se desligar da realidade em alguns momentos. Então ele vai contar algumas histórias, desde a época da explosão do alcoolismo na Inglaterra industrial, que as pessoas chegavam em casa, não tinham nada para fazer, elas fabricavam gin e bebiam tudo. Depois, a televisão entra nisso, as pessoas não têm nada para fazer, elas assistem televisão o tempo inteiro. Hoje, com tudo conectado, a gente sempre tem coisas para fazer. Só que a gente não consegue ficar o dia inteiro focado em alguma coisa. Mesmo durante o trabalho, durante o dia, tem momentos que a gente precisa se desligar um pouco, espairecer a cabeça e fazer alguma coisa nada a ver com o trabalho. Então são esses pequenos momentos, que o Clay Shirk chama de excedente cognitivo, que somados acabam gerando todos esses resultados que a gente viu aqui. E aí, por incrível que pareça, quem mais produz e quem mais joga coisas online são as pessoas que têm menos tempo disponível. São as pessoas que trabalham mais horas por semana, são as pessoas que têm atividades em maior quantidade comparado com outros. São as pessoas que mais rendem porque elas têm pouco tempo disponível para fazer alguma coisa que desligue do trabalho. Então, nesse tempo, elas vão fazer alguma coisa que realmente renda e chegue a um objetivo. Então, a gente tem a sensação de que o tempo inteiro a gente tem menos tempo disponível, tem mais coisas para fazer. A gente sempre está atrasado com algumas coisas. Só que quanto mais a gente se envolve nisso, menos a gente acaba rendendo. Então, chega um ponto em que você tem que dormir e recomeçar no dia seguinte. Chega um ponto que, às vezes, você está estudando, fazendo um trabalho, alguma coisa, a cabeça não funciona, você dá uma volta, faz um lanche, toma um suco, tira um cochilo de meia hora, essa 1 hora que você acaba não trabalhando, recupera e rende muito mais depois. E isso é aplicado para o trabalho, para esse tipo de coisas também. As pessoas precisam de um hobby para ter alguma coisa para fazer. E o hobby de muita gente é baixar séries na TV e comentar essas séries online. E a segunda pergunta era da tela da TV. A TV digital brasileira previu isso desde 2004, mais ou menos, que acabou virando uma patente da Universidade Federal da Paraíba, que eles chamam de múltiplos dispositivos. Então, se uma interatividade dessas, televisão é uma experiência coletiva, as pessoas assistem TV em conjunto. Ah, mas eu quero assistir, eu perdi o capítulo da novela de ontem. E a pessoa do lado assistiu. Então não precisa jogar isso em cima da TV. Aí tem um negócio chamado múltiplos dispositivos, que qualquer celular, qualquer tablet, qualquer dispositivo com Bluetooth pode virar tela da televisão. Então eu consigo pegar a interatividade que está na tela da televisão e puxar ela para o celular. Então quem está assistindo do meu lado, assiste a TV, não aparece nada. E eu tenho a interatividade no meu celular por Bluetooth da TV. Meu celular não precisa estar na internet, não precisa ter nada. Qualquer tela vira controle remoto. Está muito comum agora, tem várias TVs com aplicativos para iPhone. Que o iPhone vira controle remoto da TV. Isso já pensando em TVs conectadas. Então você consegue pegar um aplicativo da TV conectada e puxar ele para o iPhone. No caso da interatividade da TV digital, é qualquer aparelho Bluetooth consegue fazer isso. Isso, do ponto de vista tecnológico, está implementado e está funcionando, mas até agora nenhuma emissora utilizou isso. Não chegou perto disso ainda. Isso entra dentro daquele rol de tecnologias que foram desenvolvidas e que agora o mercado não está utilizando. Em relação agora a essa pergunta e resposta que teve, algo que me chama a atenção é parar para pensar que talvez as futuras gerações, e não muito longe da realidade que a gente vive, não tenha um contato e sequer saiba mesmo como foi uma vida antes dessa era tecnológica. Então eu queria saber do senhor quais serão, ao seu ver, os benefícios que a transmídia, como potencializador dessa questão midiática, pode trazer para as pessoas e quais os pontos negativos para essas pessoas que não saberão como foi um tempo sem essa era agora.
Oi, deixa eu só complementar aqui também meu questionamento. No início você tentou definir a multimídia, cross-mídia, claro que com todas as limitações cada uma. Para você, qual seria a limitação da transmídia? Se é que você consegue enxergar? O exemplo está em Lost. Quem assistiu Lost só pela televisão não entendeu. Não entendeu. A série Lost só assistindo ao vídeo não faz sentido. Então precisava de todos os complementos para conseguir minimamente entender, e mesmo assim ainda ela era bastante complexa. Como eu falei, ela vai da filosofia clássica até a física quântica. Então, esse é um dos problemas e dos desafios. Se você faz, por exemplo, Piratas do Caribe 4, que tinha umas ações transmídia bem interessantes nos Estados Unidos, e um deles era um game e uma revista em quadrinhos do Jack Sparrow criança, que mostrou o Jack Sparrow criança, ele daquele comportamento, e que buscou explicar como que foi desenvolvida a personalidade dele adulto, aquela ironia, aquele temperamento, aquela irresponsabilidade dele. Tem os fatos lá na criança que moldaram isso. Só que, assistindo e jogando esse game e lendo a revista, bacana, eu sei como que isso chegou lá. Só que isso não tem qualquer relação com o filme. Então, eu assistindo o filme ou não tem relação com o game ou com a revista em quadrinhos. Eu, jogando o game ou não, e lendo ou não a revista História em Quadrinhos, não tem relação com o filme. Por um lado, isso é muito bom. Eu não sou obrigado a consumir as várias mídias, como eu era em Lost, para conseguir entender alguma coisa. Mas, por outro lado, não acrescenta. Então, eu vou jogar o game, mas o game precisa me levar para o filme. Ele precisa me dar um além disso. Então, é esse além que passa a ser o problema. De chegar num ponto em que só assistindo uma parte, a gente não pode esquecer de estar falando nesse mundo ideal aqui, numa capital, da pesquisa que saiu semana passada, da FGV, apenas 1/3 das residências brasileiras tem acesso à internet. E acesso à internet, não é nem banda larga. Então, pensar em produto transmídia no Brasil que dependa da internet, a gente está excluindo boa parte da população. Essa mesma pesquisa da FGV diz que 65% da população brasileira com mais de 10 anos de idade nunca usou a internet. Então, a gente pensar numa transmídia que necessariamente envolva internet e televisão, a gente está excluindo todo esse público. Ou seja, a gente não está fazendo televisão. Televisão tem que ser para todo mundo, é uma das características da TV. Então, a grande limitação da transmídia, para mim, é essa. Você tem que ter público com acesso. O projeto Contatos, ele não funciona para a TV Globo. A TV Globo chega, se eu não me engano, 97% dos municípios brasileiros, alguma coisa assim. É a emissora de maior audiência. Ela contempla todas as pessoas. Se a gente for pouco mais para o interior do Nordeste ou para o Norte, não tem internet. Tem um dado que, se não me engano, é Boa Vista, menos de 0,5% da população de Boa Vista tem acesso à internet banda larga. 22% da cidade ainda utiliza acesso à internet por acesso discado. Então, fica um pouco, a gente trabalha nesse mundo ideal, só que a gente também não pode acabar se enganando de que isso é fatal, que vai ser desse jeito e que tudo acaba entrando nisso. A gente está nesse processo, eu brinquei. Vocês não usam mais e-mail, ficam nas redes sociais e reclamam dos professores nas redes sociais, mas é um universo acadêmico que tem acesso. Se a gente sair disso, for para o interior, é um pouco mais limitado. Os benefícios são o engajamento. Então, as pessoas participarem e repercutirem isso. Então, é muito melhor você assistir a um programa, comentar esse programa no Twitter
e, por exemplo, o apresentador do programa citar que você comentou. Seria o mundo ideal. Então, transmissão esportiva da ESPN, que foi assinante da ESPN. Eles passam o tempo inteiro lendo comentários, repercutindo, respondendo perguntas. Esse é o mundo ideal. Só que, claro, programa de televisão, uma produção, milhões assistindo. Então, novamente, Willy Wonka, não é telefone. Então, é unidirecional. Mas eu consigo pegar esse engajamento de todas essas pessoas, tirar uma temperatura disso e melhorar o programa do lado de cá. Então, esse acho que é o principal benefício. Não seria uma pergunta, seria uma explicação. Então, o grande desafio da transmídia é os meios serem conectados, mas não escravos. Poderia dizer assim? É uma forma de explicar. Claro, considerando transmídia como internet. A gente pode pensar em produtos transmídia sem utilizar a internet, mas bem mais limitados. Alguma pergunta? Podemos, Pedro Luiz, lá atrás. Valdeci não quer sentar? Não quer sentar? Oi. O tema é novo, então a gente está explorando. Diga, Pedro. Não é que ele tocou no assunto sobre a Globo não tem assim, capacidade, estrutura para montar uma transmídia. Aí eu acho que percebi uma tentativa disso, foi naquele programa Malhação, que aquilo nem mais é novela, que tem tanto tempo. Que eles nessa temporada agora eles tentaram fazer tipo todo mundo conectado. Tinha um lema assim, mais ou menos, na propaganda. E no começo da história dava até para atrair o público, que era uma história nada a ver com coisa alguma, mas atraía no começo, que era todo mundo conectado, aquela história, mas no fim tornou o roteiro de sempre, aquela baboseira, e a história se confundiu, se perdeu, ninguém sabe para onde foi, e agora está todo mundo dançando samba agora. Aí eu queria saber se você acha que teve uma tentativa da Rede Globo de fazer isso, dessa transmídia, e se teve alguma colaboração com esse grupo aí, que é bem parecido com a tentativa que a Malhação na Globo tentou fazer. Obrigado. A Globo está investindo forte nisso aí, dando algumas cabeçadas, que esse que você citou, que foi do Malhação ID, que acabou desvirtuando. Mas, por exemplo, na própria Globo, a gente tem um case de muito sucesso, que inclusive foi premiado lá fora, que é o Mil Casmurros. Então, quando eles fizeram a série a microsérie do Dom Casmurro, eles começaram antes na internet, fazendo uma iniciativa para as pessoas, os internautas, mandarem histórias para lá sobre o Dom Casmurro. E tudo isso acabou virando um produto à parte, com vida na internet, que eles chamaram de Mil Casmurros, porque eram 1000 histórias. A parte da série da televisão, que funcionou bem, porque chamou a atenção na internet, nas redes sociais, de forma até viral em alguns pontos, de que a Globo vai fazer uma série sobre o Casmurro. Isso muito antes dela ir para o ar. Isso acabou gerando uma expectativa. Quando a série foi para o ar, repercutiu também, sem precisar associar as duas coisas, por exemplo, na abertura da série, chamar endereço de site, alguma coisa assim. Então a Globo tem várias iniciativas nesse sentido, tanto que eles criaram a diretoria de transmídia, que está no mesmo escalão de diretoria de programação, diretoria de engenharia, diretoria comercial. E um dos problemas dele é exatamente eles entraram, a Globo considerou que redes sociais era uma onda passageira. Isso vem, da forma como vem, acaba, e eles desconsideraram, desde a época do Orkut. Quando eles viram que isso não era passageiro e que isso está virando uma nova forma das pessoas se relacionarem, eles entraram, todo o resto da concorrência já estava. Então, hoje, o que se faz em alguns canais de TV por assinatura
comparado com o que a Globo faz, parece que um está escrevendo no computador e o outro no pergaminho. Tem muita diferença. Por causa desse desastre, a Globo está tentando se adiantar ao máximo nesse tema de transmídia. Se isso puder ser utilizado como tendência dentro das emissoras abertas, a Globo vai fazer isso, porque ela perdeu o bonde das redes sociais. Então a Globo, que sempre, desde a década de 70, com padrão Globo de qualidade, buscava ditar o que seria a programação, ela começou fazendo isso com alta definição, ela ditou um padrão de qualidade de alta definição para o Brasil, ela não consegue fazer isso com as novas tecnologias, internet, redes sociais e coisas desse tipo. Então ela está buscando repetir isso e criar um padrão, criar uma tendência com a parte de transmídia, mas ainda é um longo caminho pela frente para ela conseguir viabilizar isso, porque isso é um problema dentro da própria emissora, de você conseguir com que a parte da equipe de produção enxergue valor nisso. Tudo bem, gente? Podemos encerrar, então? Antes que a equipe Eu ainda tenho aqui tempo. do cerimonial, né, encerre o evento, agradecer a presença de Valdeci e as informações grandiosas que ele nos passou. Espero que para vocês também à noite a oportunidade tenha sido tão proveitosa quanto foi para mim. Então, obrigada mais uma vez e amanhã o evento continua. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Obrigada, boa noite. É isso mesmo. Amanhã o INSECOM continua.